Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 21 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e sempre no início das nossas aulas nós relembramos aqueles cuidados indispensáveis à nossa saúde. Lembre-se de lavar as mãos várias vezes ao dia, usar a máscara e manter o distanciamento, certo? Na aula de hoje você vai precisar dos seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura e 5 tiras de papel. Essas tiras de papel podem ser tiras pequenas, como essa aqui que você está vendo na minha mão. Você vai utilizá-las em 2 atividades. Então, eu vou dar um tempinho para você organizar os seus materiais e já retorno para as primeiras anotações da nossa aula. Material organizado? Então vamos às primeiras anotações da aula de hoje. Pegue seu caderno e registre lá a data, o seu nome e a aula 21 de língua portuguesa. Tempo para o seu registro.
Vamos relembrar agora o que nós aprendemos na aula anterior? Na aula anterior, você conheceu mais um texto, o diário, e nós fizemos uma dinâmica com um código que descobrimos qual era o nome desse texto. Também refletimos sobre o sentido das palavras vagando e imediações, e vocês completaram manchetes de notícias utilizando essas palavras. Nas perguntas boas para cachorro, nós descobrimos o que o cachorro faz para enterrar um osso muito grande. Lembram a resposta? Ele cava um buracão. E também incluímos a palavra diário no nosso alfabeto. Na aula de hoje, nós vamos relembrar os textos que temos trabalhado nessa sequência de aulas. Primeiro, vamos relembrar o diário. Lembram dele? Vamos retomar a leitura? Eu trouxe o texto novamente em letra maiúscula para vocês acompanharem a minha leitura aí em casa. Vamos lá? Curitiba, 11 de janeiro de 2018. Olá, diário! Hoje é o segundo dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi quando ganhei o pingo de presente de aniversário. Lembra que te contei que perdi ele no parque? Então, sofri tanto, mas hoje eu o encontrei. Acredita que o anúncio que meu amigo Caio me ajudou a publicar funcionou? Recebi muitas mensagens de pessoas que avistaram um cachorro vagando pelas imediações do parque. Eu e Caio fizemos uma nova busca e o encontramos. Estou muito feliz e grato às pessoas que me ajudaram. Agora vou dormir. Quero acordar bem cedo para brincar com o meu cachorrinho. Até logo! Agora que nós já fizemos a releitura do texto, vamos pensar um pouquinho sobre os elementos que compõem o gênero diário. Então, eu vou apresentar novamente o texto na tela para vocês e vão indicando esses elementos, combinado? Então, atenção! O primeiro elemento que nós temos no diário é a indicação do local e a data. Num texto diário, esse registro é muito importante, porque quem se compromete a registrar um diário precisa fazer esse registro diariamente. Pode ser que um dia ou outro a pessoa não faça esses registros, mas a função do diário é essa, ir registrando diariamente o que vai acontecendo. Outro elemento que compõe esse texto é o vocativo, essa expressão que você vê aí, olá, diário. Algumas vezes podem ser utilizados também querido, diário, bom dia, diário, sempre utilizando uma expressão para se relacionar com o objeto diário. O diário é um texto que é escrito para si mesmo, então quem opta por registrar em um diário está escrevendo para si, a não ser que essa pessoa depois decida dividir os seus registros com outra pessoa, mas geralmente ela escreve somente para si mesmo. Outro elemento do texto é o corpo do texto. É a parte em que a pessoa vai registrar o que aconteceu no seu dia, suas vivências, seus sentimentos e opiniões. Outro elemento é a despedida, que é para o diário ou para si mesmo. Aí nós vemos o até logo. E um elemento que não é obrigatório é a assinatura. No diário que nós lemos, não consta a assinatura do menino que escreveu o diário, porque ele não é um elemento obrigatório, mas em alguns a gente vai encontrar esse registro também. No diário também nós podemos fazer colagens, colocar fotos, desenhos, lembranças de algum lugar, de alguma coisa que tenhamos recebido. Então, ele é um texto em que a gente pode fazer tudo isso, certo? Qualquer um pode ter um diário, basta o compromisso de ir registrando diariamente o seu texto. Ele também tem a função de guardar segredos, então esse texto serve para isso também. Existem até modelos de diário com
cadeados que ajudam na manutenção desse segredo, certo? Agora que nós já conhecemos um pouquinho mais sobre o gênero diário, nós vamos fazer a comparação de textos que lemos nessa sequência de aulas. Antes de realizarmos a comparação dos textos, vamos relembrar o texto da piada? Então, eu vou fazer a leitura para vocês, aí a gente procede com a nossa atividade. Vamos lá! Um menino está chorando muito, sentado na calçada. Um amigo dele, comovido, para e pergunta: Nossa, o que foi que aconteceu? Meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho. Calma, acho que a gente pode fazer alguma coisa para tentar encontrá-lo. O quê? A gente podia colocar um anúncio no jornal. Uá, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque o meu cachorro não sabe ler. Então, agora que já relembramos a piada, vamos fazer a nossa comparação entre o texto da piada e do diário. Para isso, você vai pegar uma daquelas tirinhas de papel que eu pedi para você lá no começo da aula, certo? Você vai dobrar ao meio e vai cortar onde ficou essa marquinha, pode ser com as mãos mesmo. Você vai apenas dividir em 2 pedacinhos de papel, certo? Em cada um dos pedacinhos, você vai colocar uma letra. Em um pedacinho, você coloca a letra V. Em outro pedacinho, você coloca a letra F. Olha, eu vou colocar aí na tela para você dar uma olhadinha. Então, vamos fazer juntos. Cortando o papel e coloca a letra V em um pedaço e a letra F no outro pedaço. Conseguiu fazer? Muito bem. Então, agora nós podemos fazer a nossa comparação entre textos. Nós vamos fazer um verdadeiro ou falso. Por isso, da letra V em um papelzinho e a letra F no outro. Lembram que lá nas nossas primeiras aulas do livro Cocô de Passarinho nós fizemos isso com plaquinhas? Então, agora você tem a plaquinha do verdadeiro e a plaquinha do falso. Eu vou falando frases em relação aos 2 textos e você vai me ajudando a pensar se essa frase é verdadeira ou falsa, certo? Todo mundo com as plaquinhas em mãos? Então vamos começar? Então atenção, vocês vão levantando as plaquinhas aí e eu vou fazer aqui no painel. A primeira frase: os 2 textos têm a finalidade de divertir. É essa a finalidade da piada e do diário? A piada, nós sabemos que tem a finalidade de divertir. Você até encontrou essa palavra no caça-palavras. Mas e o diário? Qual é a finalidade dele? É registrar as suas vivências, sentimentos, opiniões, guardar segredos. Então, nós não podemos dizer que os 2 textos têm essa finalidade. Então, levanta sua plaquinha aí. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, é falso. Então, eu vou colar aqui a letrinha F de falso, porque os 2 textos não têm a finalidade de divertir. É apenas a piada que tem essa finalidade. Entendeu a dinâmica? Vamos à segunda frase, então. Os 2 textos tratam do mesmo assunto? Verdadeiro ou falso? Levanta sua plaquinha. O assunto da piada era um menino que perdeu o seu cachorro. E qual é o assunto do diário? Isso mesmo, é o mesmo. Um menino que perdeu o seu cachorro. Então, essa afirmativa é verdadeira. Muito bem. Agora, terceira frase. Os 2 textos falam de um cachorrinho perdido, mas apenas o diário narra como ele foi encontrado. Acabamos de ver que os 2 textos tratam do mesmo assunto, mas apenas o diário narra como ele foi encontrado. Isso é verdadeiro ou falso? Levanta sua plaquinha. Isso mesmo, muito bem. Isso é
Verdadeiro. Lá na piada só conta que o menino perdeu o cachorrinho. E é lá no diário que ele conta que ele foi encontrado. Mais uma frase, verdadeiro ou falso? Os dois textos mencionam o nome de alguns personagens? Verdadeiro ou falso? Na piada apareceu o nome dos personagens? Não. E no diário apareceu? Apareceu o nome de alguns. Apareceu o nome do cachorro, que é Pingo, e o nome do amigo, que é Caio. Então, os dois textos mencionam o nome de alguns personagens? Isso é falso, porque na piada não tem o nome dos personagens. E a nossa última frase. Os dois textos narram uma situação do cotidiano. Verdadeiro ou falso? Lembram o que é cotidiano? São situações do dia a dia. Então, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Isso aí, ela é verdadeira. Tanto a piada quanto o diário tratam do mesmo assunto, de uma situação cotidiana, que é um menino que perdeu o seu cachorro, certo? Muito bem, guardem as plaquinhas de verdadeiro ou falso aí para vocês utilizarem em outras aulas, combinado? Vamos agora dar continuidade às reflexões sobre os textos? Agora, nós vamos pensar novamente no texto diário. Observe que eu trouxe um trechinho dele aí para vocês e destaquei uma frase em amarelo. Eu vou colocar essa frase em letra maiúscula para que você leia em casa junto comigo. Vamos fazer a leitura então? O primeiro foi quando ganhei o Pingo de presente de aniversário. Observe atentamente que eu vou destacar duas palavras aí nesse trecho. Primeiro e aniversário. O que você observa nessas palavras? Isso mesmo, acertou quem disse que elas estão separadas porque chegou-se ao final da linha e não coube, então é preciso passar para a linha de baixo. Mas quando eu vou separar uma palavra ao final da linha, eu preciso sempre separar essa palavra em sílabas. Isso mesmo, eu tenho sempre que ter esse cuidado. As palavras têm diferentes maneiras de separá-las em sílabas. Tudo vai depender do tamanho da minha letra, do tamanho do papel, do tamanho da linha, do espaço que eu tenho para escrever a palavra que eu preciso. Então, tanto a palavra primeiro quanto a palavra aniversário têm diferentes maneiras de serem registradas, certo? O que nós vamos fazer agora? Você vai pegar as outras 4 tirinhas de papel e vai escrever a palavra aniversário nessas 4 tiras. 4 vezes você vai registrar a palavra aniversário. Aí depois nós vamos fazer uma atividade separando essa palavra de diferentes formas. Então agora eu vou dar um tempo para que você escreva 4 vezes a palavra aniversário e você já deixa separadinho aí a tesoura e a cola para que nós possamos usar na atividade. Então, tempo para o registro da palavra aniversário.
Muito bem. Registrou a palavra aniversário 4 vezes, então agora pega uma dessas tiras e a sua tesoura, certo? Nós vamos separar a palavra aniversário de diferentes formas. Quais são as sílabas da palavra aniversário? A-ni-ver-sa-rio. Tem 5 sílabas. Então, se eu tiver um espaço pequeno ao final da linha, uma maneira de separar a palavra aniversário é aqui na letra A, porque o A nesta palavra, ele é uma sílaba. Então, vamos cortar, pega a sua tesoura e corta depois da letra A. Você vai ficar com a palavra aniversário separada desta forma. Aniversário. Conseguiram cortar? Então, agora você cola no seu caderno a palavra aniversário separada desta forma. Combinado? Eu vou mostrar aí na tela, enquanto você cola, esse mesmo trecho, a mesma frase que eu retirei lá do diário, com a palavra aniversário separada de uma forma diferente. Olha lá. Olha o A, o hífen e o restante da palavra na linha de baixo. Certo? Colou lá no seu caderno? Então, vamos agora a outra maneira de separar a palavra aniversário. Pega a outra tirinha de papel e a tesoura novamente e vamos cortar. Temos a sílaba A e temos a sílaba ni. A-ni. Então, eu posso separar aqui também. Então, você vai fazer um corte depois da letra I. E você vai colar lá no seu caderno a palavra aniversário separada desta forma. Aniversário. Essa forma eu não vou mostrar no texto, porque essa já é a forma que apareceu no diário que nós lemos, certo? Então, aniversário, coladinho aí no caderno, certo? Cortou, colou. Agora vamos à terceira forma de separarmos a palavra aniversário. Vejam, a gente já separou no A, já separou no ni. Qual é a próxima sílaba? Aniver. Então, depois do R, você vai pegar a tesoura e vai separar. Faça um corte depois da letra R. E a forma de separar a palavra é esta aqui. Aniversário. Cortou, separou? Então, faça a colagem lá no seu caderno. Vou mostrar para vocês esse texto novamente separado desta forma. Aniver, hífen e o sário embaixo na linha seguinte. Certo? Coladinho? E agora vamos a outra maneira de separar a palavra.
Já vimos que dá para separar no A, no NI, no V. E agora qual é a próxima sílaba? Sa. Então eu vou cortar depois do sa, depois da letra A do sa. E eu fico com a palavra separada desta forma. Aniversário, certo? Cortou, vai colando aí no seu caderno. E eu trago o mesmo trecho com a palavra aniversário separado desta forma, certo? Colou no seu caderno? Tudo organizadinho? Caso você não tenha conseguido colar, deixe um espacinho para que você cole ao final da aula, combinado? Muito bem, agora que nós já refletimos sobre as diferentes maneiras de separarmos a palavra aniversário, que você as organizou aí no seu caderno, vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra. Vejam lá, aniversário. Percebam que a palavra aniversário, a letra S, tem um som parecido, assim como no meu nome, Alessandra. Repitam aí em casa comigo. Aniversário, Alessandra. Percebeu o som do S? Mais uma vez, fala aí comigo. Aniversário, Alessandra. Mas você observou que na palavra aniversário eu tenho apenas uma letra S? E no meu nome, no nome da professora, a Alessandra, tem duas letras S. Você consegue pensar em outras palavras que você conhece que também tem a letra S? Vamos ver. Lá na piada, no diário, conseguimos lembrar de alguma palavra? Lá no diário tinha a palavra pessoas. Pessoas também é com dois S. Lembram da primeira sequência de aulas desse ano? Qual era o título do livro que nós lemos mesmo? Cocô de passarinho. Vocês também fizeram a leitura de uma crônica. Lembram do sobrenome do autor? Ele se chamava Luiz Fernando? Isso mesmo, Veríssimo. E todas essas palavras que eu coloquei aí agora também aparece o SS. É utilizado dois S's para representar esse som. Olha lá, pessoas, passarinho, veríssimo. Então agora você vai pegar o seu caderno novamente e vai fazer o registro dessas palavras. Você já colou a palavra aniversário e agora você vai escrever essas 4 palavras que você está vendo aí na tela, que nós vamos depois refletir sobre uma dica de como saber se eu escrevo uma palavra com um S só ou com 2 S's para representar esse som. Então, um tempo para você registrar as palavras Alessandra, pessoas, passarinho e veríssimo no seu caderno.
Palavras registradas, agora você vai precisar do seu lápis de cor. Escolha uma cor que você goste e faça assim como eu. Eu tenho as 4 palavras aqui no quadro e eu vou destacar o SS. Então escolhe a sua cor preferida e destaca o SS. Eu vou utilizar o vermelho aqui. Então pinta em cima do SS de cada palavra. A professora vai contornar aqui o SS. Em Alessandra, em pessoas. Vai destacando o SS aí. Em passarinho. E em Veríssimo. Pintou o SS em cada palavra? Agora escolha outra cor de lápis. Eu vou usar aqui o azul. E nós vamos destacar a letra que vem antes e a letra que vem depois do SS. Vamos fazer juntos? Na palavra Alessandra, no meu nome, o que vem antes do SS? A letra E. Então, pinta aí, destaca a letra E. E o que vem depois? A letra A. Então, pinta a letra A. Pintou? Agora na palavra pessoas. O que vem antes do SS? A letra E. E o que vem depois? A letra O. Agora é a vez de passarinho. O que vem antes do SS em passarinho? A letra A. E o que vem depois? A letra A também. E na palavra veríssimo, no sobrenome do autor, o que vem antes do SS? A letra I. E depois também temos a letra I. Vamos ler agora as letras que nós destacamos, que vem antes e depois do SS? E, A, E, O, A, I. Lá no alfabeto, como se chamam essas letras? A, E, o I, o O. Como elas se chamam? Isso mesmo, são as vogais. Então, quando eu preciso representar esse som na palavra e eu quero saber se é um S só ou 2, eu vou olhar a letra que vem antes e a letra que vem depois. Então, se essas letras forem vogais, antes e depois, eu sei que é com SS a escrita dessas palavras. Caso a dúvida persista, lembre-se sempre de consultar o dicionário, isso mesmo. Nós sabemos que o dicionário não é só para procurar o sentido, o significado das palavras.
mas também quando temos dúvida quanto à escrita das palavras, nós consultamos o dicionário para ter certeza de como registrá-las, certo? Aprendeu essa dica? Então agora você vai exercitar essa dica. Eu vou colocar na tela para vocês uma atividade chamada palavra intrusa. Por que palavra intrusa? Porque nessas imagens eu tenho uma palavra que não se escreve com SS. Então ela está intrusa. Então você precisa descobrir qual é a palavra intrusa em que não usamos o SS. O que você vai fazer? Vai olhar a imagem, vai escrever a palavra e vai circular a palavra intrusa. Então, você precisa registrar as 3 palavras no seu caderno e circular apenas a que não se escreve com SS. Você vê a imagem de uma vassoura, pulseira e massinha. Então, escreva as 3 palavras e circule a palavra intrusa. Então, identificaram a palavra intrusa? A que não se escreve com SS? Vamos conferir então? Então, nós tínhamos a palavra vassoura, pulseira e massinha. Conferiu a escrita das 3? Qual delas é intrusa então? É a palavra pulseira. Se você observar, nós temos uma consoante antes do som do S. Então, nós temos o L e depois uma vogal. Então, a nossa dica não se aplica aqui. Não são 2 vogais, uma antes e outra depois. Certo, crianças? Agora nós vamos para a parte da nossa aula, que são as perguntas boas para cachorro. O que será que o nosso cachorrinho
traz para nós hoje? Então vamos ver o que temos aqui no envelope. Qual será a pergunta de hoje? Atenção! Olha só. Pergunta para vocês. O que acontece com o cachorro quando fica muito tempo na frente do ventilador? O que será que acontece com esse cachorro? Lembrem-se das dicas que nós temos, da palavra cão que estava sempre escondida nas respostas e responda aí no seu caderno. O que acontece com o cachorro quando fica muito tempo na frente do ventilador? Descobriu a resposta? Então veja lá. Ele fica frescão. Isso mesmo, olha a palavra cão escondida mais uma vez na resposta das nossas perguntas. Muito bem, crianças, a nossa aula vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.